Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. Quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 12. Isaías 52, de 1 a 12. A palavra do Senhor, queridos, em Isaías, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz assim: Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. Porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos pela graça e bondade do Senhor nesse momento, pedindo, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela Tua santa e doce presença, e que essa santa e doce presença ministre nas nossas vidas, para que nós sejamos transformados, para que o tempo todo, Senhor, ao falar conosco, nós possamos perceber que a Tua presença é libertadora, que a Tua presença nos cura, nos redime, que o Senhor nos traz graça. Ensina o nosso coração, ensina a nossa mente, transforma a nossa vida, Deus. É isso que nós clamamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu brincava com os amigos de uma brincadeira chamada Declaro Guerra. Com certeza, uma brincadeira de criança com esse nome, talvez pudesse chocar os pais desses tempos bastante sensíveis em que nós vivemos. Mas na verdade, queridos, nada mais era do que um lenço atrás com temas bélicos. Sabe como? A brincadeira era bastante simples, cada um escolhia um país, nós alinhávamos no paredão e dava pedrada. Não, não era isso. E alguém ia para frente e simplesmente dizia assim: declaro guerra com... E então ele falava o nome do país e naquele momento começava a correria. O diferencial, queridos, era que quando a gente alcançava aquele que tinha declarado guerra contra a gente, então a gente fazia barulho de tiro, de metralhadora, de bomba, né?
É uma brincadeira bem sadia para a criança, né? Um pega-pega com barulho de guerra, já imaginou isso? Né? Os pais que deviam ficar bem contentes. Claro que é possível, queridos, que aqui no Brasil seja muito mais aceitável crianças brincando de guerra do que em outros países. Afinal, com exceção de alguns pequenos conflitos, queridos, o nosso país nunca passou por uma guerra dentro dos seus territórios. A gente não sabe o que é ter a casa destruída por uma bomba ou então perder familiares na guerra. E com isso a única perspectiva a respeito da guerra que nós tenhamos seja a partir dos jogos, dos filmes, ou seja, no fundo, guerra para nós é entretenimento. Guerra para nós é brincadeira de criança. Graças a Deus, queridos, nós não conhecemos a crueldade da guerra. Nós não estamos acostumados aos horrores de uma guerra. No entanto, queridos, ainda que a gente não conheça o quão terrível é uma guerra, nós deveríamos conhecer. Isso porque, irmãos, nós estamos em guerra. Muitas vezes, queridos, nós temos um olhar bastante parcial da vida cristã. Todos os dias nós agradecemos e louvamos o Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Todos os dias, queridos, nós celebramos a misericórdia de Deus que nos alcançou. Todos os dias nós celebramos a maravilha da graça e da bondade de Deus que nos libertou, e nós devemos fazer isso sim. Mas com isso, queridos, nós não deveríamos nos esquecer do que Deus nos salvou. De onde o Senhor nos libertou. E aí, queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus nos salvou de uma realidade terrível. Deus nos salvou do pecado, da morte e do inferno. Deus nos libertou das amarras de Satanás. E ao fazer isso, queridos, o Senhor nos colocou sim em um campo de batalha, ou melhor, o Senhor nos colocou numa cidade sitiada. Nós estamos em guerra. Uma guerra que não é contra sangue e carne, uma guerra que não é contra outras pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nós estamos em guerra contra o pecado, contra a morte, contra Satanás. Todos os dias, irmãos, nós sofremos com os ataques do pecado, com as armadilhas de Satanás. No entanto, queridos, nós não precisamos temer. Nós estamos na presença do Rei. E a presença do Rei, queridos, é libertadora. É isso que o texto que nós lemos agora nos mostra, irmãos. Isaías 52 aponta para a realidade, ou para uma realidade de guerra. E o pior, irmãos, uma guerra que escraviza, uma guerra que impõe cadeia sobre os seres humanos. No entanto, como nós vimos há algumas semanas, o Senhor está agindo para nos libertar. Ele não está parado. Ele está agindo, libertando o seu povo. Assim como o Senhor libertaria o seu povo do cativeiro da Babilônia, o Senhor age para nos libertar do cativeiro de Satanás. O Senhor age para nos libertar das amarras do pecado. É por isso, queridos, que o Senhor nos chama a uma firmeza de fé. Versículo 1, quando Ele diz: acorde, ó Sião, revista-se de força. Queridos, nós precisamos viver uma fé genuína, uma fé que redefine a nossa identidade, que nos diz que nós somos uma cidade santa, apesar dos nossos pecados. Uma fé ativa, que nos chama a sacudir a poeira e quebrar as correntes, como diz o versículo de número 2, que nos livra da apatia e do desânimo. Mas não se esqueça de que, apesar de nós sermos muito abençoados com essa libertação, queridos,
O Senhor nos liberta para a sua própria glória. É por amor ao seu nome que Deus faz isso. O Senhor vê o nosso sofrimento e diz: eis-me aqui. Eu estou aqui e eu estou agindo, eu estou aqui e eu vou demonstrar a minha glória, eu vou demonstrar o meu poder e a minha majestade, e a majestade do meu nome ficará bem evidente diante de você. Esse é, queridos, o glorioso anúncio que o Senhor faz. Assim como ele faria lá na Babilônia, o Senhor faz e fará conosco. Nós estamos em guerra, vivendo em uma cidade sitiada, e o Senhor vem até nós e promete salvação. O problema, queridos, é que a crueldade da guerra muitas vezes nos faz esquecer do poder do nosso rei. E é exatamente essa imagem que eu gostaria de projetar aí na sua mente. Imagine, queridos, que nós estamos há semanas sitiados dentro de uma cidade, a comida se tornando cada vez mais escassa, a água se mostrando cada vez mais insuficiente. Nós não podemos sair para cuidar dos rebanhos de maneira apropriada. O lixo começa a acumular em todos os cantos, nas calçadas, dentro das casas. Os enfermos não podem receber o cuidado necessário. As crianças não podem sair para brincar, porque não existem festas. Não tem motivo para celebrar. Nós estamos em guerra e nós estamos há dias sem receber nenhuma notícia do nosso rei, do nosso exército. Tudo é lúgubre. Então, ao anoitecer, nós tememos pelo pior. Isso porque o exército inimigo pode aparecer a qualquer momento. E noite após noite nós vivemos essa mesma angústia. Não queremos isso de modo algum, mas esse pensamento não sai da nossa cabeça. E quando a gente deita, somos tomados pelo medo. De hoje não escapa. Os nossos inimigos vão aparecer, vão tomar a nossa cidade. Vai haver morte e grande destruição. O que será das nossas casas? O que vai acontecer com os nossos filhos? De repente, então, o vigia, um atalaia, vê ao longe uma luz surgindo no horizonte. Parece alguém carregando uma tocha, descendo do monte. A angústia que aquele atalaia sente, porque ele vive numa cidade sitiada, faz ele temer e esperar o pior. Aquela pessoa deve estar trazendo péssimas notícias. Ele vai nos contar que nós fomos derrotados. E que logo, logo o exército inimigo vai aparecer, vai adentrar as nossas portas, vai dominar e destruir o nosso povo e a nossa cidade. No entanto, ele percebe que aquele mensageiro não está simplesmente correndo, mas estranhamente ele parece estar celebrando. Ele salta de alegria enquanto corre, e então agora que ele se aproxima, que ele está mais perto, ele escuta, o atalaia escuta o grito daquele mensageiro, e o mensageiro grita: paz, salvação, o rei venceu. É isso que Isaías quer nos contar no versículo 7 desse texto, queridos. A chegada de boas notícias através de um mensageiro que veio direto do campo de batalha, e ele nos faz ouvir: a guerra acabou, nós estamos salvos, o nosso Deus reina.
E enquanto os portões são abertos, queridos, para receber aquele mensageiro, o atalaia ainda lá em cima da muralha, ainda querendo saber de detalhes da batalha, curioso para ouvir o que aquele mensageiro tem a dizer, ele vê ainda longe um exército se aproximando, e por um instante ele chega a cogitar: fomos enganados. No entanto, ele vê de longe as bandeiras, um exército poderoso. E à frente daquele exército, ele vê o seu rei está voltando. Ele vem vitorioso da batalha e agora ele volta cheio de glória para assumir o seu lugar no trono da cidade, para assumir o seu lugar de direito como o rei daquele povo. E então os atalaias gritam de alegria: o rei está voltando. O mensageiro trouxe consolo e a esperança realizada, mas nada se compara com a presença do rei. Versículo 8 diz: com os seus próprios olhos, os atalaias veem o retorno do Senhor a Sião. O Senhor, o nosso rei, está voltando. É evidente, queridos, que nós olhamos para esse texto de uma perspectiva escatológica. É evidente, queridos, que nós esperamos pelo momento glorioso em que Jesus vai voltar para nos buscar, executando completamente o propósito de redenção, trazendo libertação e vitória definitivas, vida eterna, condenando Satanás ao inferno, eliminando o pecado das nossas vidas, limpando o nosso coração de toda dor e todo trauma, enxugando os nossos olhos toda lágrima. É evidente, queridos, que nós aguardamos por isso, por esse momento glorioso em que o trono de Deus e o trono do Cordeiro estarão entre nós, e então nós desfrutaremos dessa presença gloriosa da Trindade entre nós. No entanto, irmãos, nós já podemos desfrutar de vislumbres desta glória aqui. Nós já podemos nos deleitar nessa presença libertadora, porque o nosso rei já é vitorioso. A vitória já está garantida e ele já habita entre nós. É claro, queridos, que no futuro essa presença será ainda mais gloriosa, mas nós já podemos desfrutar de lampejos desse mundo vindouro hoje, aqui, agora. Como diria o Gil Gomes. E talvez você esteja pensando: mas pastor, se isso é verdade, se aqui, agora, a presença de Deus me faz desfrutar de lampejos da glória, por que é que eu continuo sofrendo com as minhas dores e com os meus traumas? Por que eu continuo sendo humilhado pelos meus pecados? Por que às vezes eu sou tomado por uma tristeza profunda? Pastor, se a vitória está garantida, por que é que eu continuo vivendo essas coisas? Eu gostaria de ter uma resposta melhor, irmãos. Mas o motivo pelo qual todos nós continuamos sofrendo com cada uma dessas coisas, queridos, é por causa da fragilidade da nossa fé, irmãos. É porque nós continuamos olhando acanhados e temerosos por cima do muro, pensando que a qualquer momento o inimigo pode voltar a aparecer. O rei, o grande rei está presente, e a sua presença trouxe vitória, libertação, alegria, mas nós continuamos a olhar por cima do muro por causa da nossa incredulidade. Continuamos a olhar para os nossos inimigos, desconsiderando o poder da presença libertadora do rei.
É por isso, queridos, que o profeta Isaías precisa nos chamar a viver algumas coisas, para que a nossa fé seja fortalecida e assim nós possamos desfrutar de tudo aquilo que essa presença libertadora do Rei nos traz. A primeira delas, a alegria pela presença do Rei, queridos, é o que traz verdadeiro consolo e libertação. O Senhor voltou para a sua cidade, a cidade santa. Essa cidade sitiada, devastada pela guerra, não sabia o que era ter o rei presente há muito tempo. E aqui é importante para entendermos um pouco mais do contexto daquilo que Isaías escreve. Ainda que Isaías não tenha vivido no tempo do exílio da Babilônia, queridos, o Senhor concedeu pelo seu poder que o profeta pudesse contemplar tempos futuros, mas ao mesmo tempo trazer uma mensagem de consolo e redenção àquele povo. Isso porque a cidade estava arruinada, queridos, devastada pela guerra, pelo abandono. Acontece que essas ruínas não eram apenas físicas, não eram apenas os muros e os portões da cidade que estavam derrubados, a vida espiritual daquele povo estava arruinada, destruída. E a grande prova disso, queridos, é que o povo foi levado à Babilônia justamente por causa do seu pecado, da sua imoralidade, da sua rebeldia contra Deus. Em outras palavras, queridos, o povo vivia separado de Deus, separados uns dos outros, oprimidos por causa de inimigos físicos, por causa de inimigos espirituais. Um povo vivendo impotente diante do desespero, diante da culpa, e vivendo sem propósito nenhum. Mas agora, o rei está voltando para Sião. O próprio Deus, depois do afastamento do seu povo, está retornando. E é justamente o retorno do Senhor que causa esse transbordar da alegria. A presença libertadora do Rei faz com que os atalaias convoquem todo o povo a se alegrar. Versículo 9: gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. Você consegue perceber que tem alguma coisa aparentemente contraditória nesse texto, queridos? Irmãos, como é que ruínas poderiam se alegrar? Como um povo marcado pela destruição e pela guerra poderia gritar de alegria e exultar? O segredo, irmãos, é olhar para a presença do Senhor. Os vigias chamam uma cidade arruinada a se alegrar, porque apesar da sua destruição, o Senhor está presente. E onde Deus está, existe consolo. A alegria da presença do Senhor, queridos, é o que realmente pode nos consolar. Veja, talvez você olhe para a sua vida hoje e você veja absolutamente tudo na sua história arruinado pelo pecado, destruído pela maldade, pelas ciladas de Satanás. Você olha para o seu casamento e vê tudo destruído. Você olha para o relacionamento com os seus filhos e esse relacionamento anda arruinado. A sua vida com Deus está em pedaços. Você vive cheio de traumas. A sua alma está ferida. Você está frio e indiferente espiritualmente. Como é que alguém assim pode se exultar de alegria nessas condições? Como eu posso exultar de alegria se a minha vida está toda destruída? É em momentos assim, queridos, que o Senhor olha para nós
e fala, versículo 6, eis-me aqui. Eis-me aqui. São exatamente em momentos assim, queridos, que a presença do Senhor precisa ser inegociável para nós. O Senhor se faz presente para trazer consolo para vidas arruinadas pela dor, pelo luto, pelo pecado. E Ele faz isso, trazendo exultante alegria. Mas veja, irmãos, entenda, não é vontade de Deus que você viva em ruínas. Deus não se agrada com você vivendo com o casamento destruído, com a sua vida dominada pelos traumas, ou então com a sua vida espiritual fria e indiferente. Queridos, as ruínas precisam ser reconstruídas. O fim do versículo 9 diz, Ele remiu Jerusalém, Ele redimiu Jerusalém. A presença libertadora do Rei, queridos, nos traz verdadeira alegria, porque Ele está redimindo todas as coisas em nós. O Senhor não apenas nos proporciona consolo, mas Ele traz redenção. Ele restaura a cidade arruinada pelo pecado, pela dor, por Satanás. O Senhor traz redenção para todas as áreas das nossas vidas. Consolo e redenção, queridos, são duas das promessas centrais do livro de Isaías, da mensagem do livro de Isaías. Mas elas são fundamentais para aqueles que estão na presença libertadora do Rei. Isso porque, queridos, na presença do Rei existe restauração da comunhão dos relacionamentos. Isso porque, queridos, na presença do Rei existe libertação da escravidão do pecado, das algemas dos traumas. Na presença do Rei, queridos, existe encorajamento em meio ao desespero, existe força em meio à fraqueza, perdão em meio à culpa. Na presença do Rei existe propósito na inutilidade. Por isso, alegre-se, exulte de alegria na presença do Rei. Mas em segundo lugar, se a alegria na presença do Rei traz consolo e libertação, queridos, em segundo lugar, nós precisamos nos lembrar que o poder da presença do Rei é um testemunho às nações. O texto continua ali no versículo 10, onde Isaías nos diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Há uma grande demonstração do poder de Deus nesse versículo, irmãos. Isso porque Isaías está nos dizendo que o Senhor provê uma salvação tão gloriosa que as nações seriam capazes de reconhecer aquilo que Deus faz. E é curioso, queridos, porque lá nos versículos 4 e 5 o Senhor fala que o seu nome foi blasfemado nas nações. Tanto por causa da opressão que trouxeram a Israel, quanto por causa do pecado que desviou o povo da aliança dos caminhos do Senhor. O versículo 5 nos mostra claramente que a opressão ao povo de Deus é uma blasfêmia contra o próprio Deus. O nome do Senhor é desonrado quando nós estamos aprisionados aos nossos pecados, quando nos deixamos iludir pelas ciladas de Satanás. No entanto, queridos, quando Deus opera a salvação, quando Ele traz libertação, o seu nome é glorificado. Veja, irmãos, Jerusalém era incapaz de consolar-se a si mesmo. Sião está completamente impossibilitada de se auto-redimir. Era preciso um braço poderoso para salvar aquele povo. E quem provê esse braço forte é o Senhor. E perceba que até mesmo Israel, perdido em seu pecado, exilado na Babilônia, desesperado nas suas algemas, era capaz de reconhecer isso.
No capítulo 51, versículo 9, é o próprio povo que clama pela intervenção de Deus, dizendo: desperta, desperta, braço do Senhor, arma-te de força. E foi exatamente o que Deus fez. Buscou o seu povo em meio às algemas e prisões, e fez isso para a sua própria glória, como um testemunho da sua própria glória e virtude, como uma demonstração do seu poder e majestade. Mas entenda, irmãos, Deus jamais desnuda o seu braço para oprimir. O Senhor não é um Deus tirano. E eu preciso falar sobre isso, irmãos, porque infelizmente nós temos uma imagem ruim a respeito do poder. Nós sempre olhamos para aqueles que possuem algum tipo de poder e nós achamos que eles são usurpadores, que eles estão lá para arrancar alguma coisa de nós. Mas o Senhor não é assim. Ao contrário, o braço do Senhor é santo. O nosso Deus usa o seu poder de forma santa. O poder de Deus é um poder santo, bendito. Isso quer dizer, queridos, que o Senhor está muito empenhado em socorrer aqueles que são humilhados pela perversidade dos homens. O Senhor vem em direção àqueles que percebem que estão aprisionados nas trevas dos seus maus desejos. Deus vem em socorro daqueles que se veem presos nos seus pecados, queridos. É por isso que quando Deus nos liberta, nós servimos como um testemunho às nações. A nossa salvação é uma demonstração do poder, do braço santo do Senhor àqueles que não creem. Os nossos vizinhos, amigos e familiares deveriam ser impactados pela ação poderosa do Rei que se faz presente. É por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão da demonstração do poder de Deus entre nós. É por isso, queridos, que nós precisamos sim valorizar os aspectos extraordinários da salvação que Deus opera em nós. É a poderosa presença libertadora do Rei que está entre nós. E por isso, em último lugar, nós precisamos lembrar que a santa presença do Rei deve nos levar à santificação. O texto continua, queridos, no versículo 11, mas agora, aqui, irmãos, a paisagem muda. A imagem que a palavra nos traz aqui, irmãos, não é mais de uma cidade sitiada, agora é a imagem de um povo isolado, exilado em uma terra estranha. Se no primeiro momento o Senhor estava enfatizando a restauração da cidade que estava em ruínas, agora Ele nos faz olhar para aqueles que foram levados à Babilônia, um lugar para onde eles foram capturados e agora estão presos, estão em cadeias, em algemas. É diante da salvação, da libertação do braço forte de Deus, que o Senhor então ordena, versículo 11, fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. É inevitável perceber, irmãos, que o Senhor está convocando o seu povo para fora da Babilônia. É como se Deus estivesse destrancando as portas da cadeia e dizer, saiam daí, esse não é o lugar de vocês, saiam, fora. No entanto, é muito mais que isso. Porque todo esse versículo, queridos, nos fala a respeito da pureza que esse povo é chamado a viver. A começar pela ordem de Deus, fora. Esse verbo, queridos, é um verbo utilizado para fazer referência a algumas coisas que estavam completamente associadas com a remoção do pecado na vida do povo de Deus. Essa mesma palavrinha é utilizada como referência da circuncisão, o símbolo da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, e que hoje, na nova aliança, é demonstrado pelo batismo. Mas não somente isso. Essa mesma palavra é usada para o ato de remover
os altares dos ídolos. Essa mesma palavra é utilizada para dizer que nós devemos remover o coração de pedra. Veja, irmãos, que apesar da ordem de Deus seja para que o seu povo saia da Babilônia, essa saída também está completamente relacionada com a pureza em que o seu povo precisa viver, que o seu povo deveria viver. E ainda que o texto faça referência aos utensílios do templo que deveriam ser carregados de volta, Deus não está se referindo tão somente à pureza cerimonial, à pureza ritual dos sacerdotes. Deus está convocando uma nação sacerdotal para viver de maneira pura. Acontece, queridos, que esse texto não se aplica tão somente à saída desse povo da Babilônia. Não foi apenas o Israel que foi redimido da sua escravidão. Nós também, queridos, provamos da mesma libertação. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele rompeu as cadeias dizendo: fora, saiam daí. Mas ao mesmo tempo, Ele nos chama a viver de uma maneira pura. O tempo todo, queridos, nós somos atacados pela cultura contaminada do mundo em que nós vivemos. O tempo todo a nossa sociedade tenta redefinir o que é amor. O tempo todo nossa sociedade tenta adaptar a verdade, esconder a justiça, ludibriar a pureza. E se nosso coração estiver vinculado à Babilônia, ao nosso mundo, então, queridos, nós nos deixaremos levar pelas coisas deste mundo. Mas não sejamos inocentes, irmãos, porque existe bastante da Babilônia dentro de nós ainda. Nós temos os nossos maus desejos, as nossas cobiças, e é exatamente por isso que nós precisamos da santa presença do Rei. Uma presença tão santa que nos purifica, que muda os nossos pensamentos, que nos atrai para Ele. E quanto mais próximos nós estamos dEle, queridos, menos nós nos veremos cativados pelos nossos maus desejos, menos nós nos veremos atraídos pelo nosso pecado. Nós somos chamados, irmãos, a deixarmos, a abandonarmos a contaminação do pecado. Não toquem em coisas impuras. Agora, queridos, nós vivemos na santa presença do Rei. E a presença libertadora do Rei precisa nos fazer viver em santidade. Concluindo, irmãos, o Antigo Testamento nos traz dois grandes exemplos da libertação. Os dois são analogias da libertação que nós recebemos em Cristo. Um deles, irmãos, é a libertação da Babilônia que nós mencionamos hoje e que é o pano de fundo de Isaías capítulo 52. Mas existe um outro episódio de libertação muito conhecido no Antigo Testamento. Vocês lembram dele? A Páscoa. No entanto, queridos, é curioso que na saída do Egito, a ordem do Senhor é: saiam apressadamente, comam a Páscoa do Senhor, prontos para a saída, sandálias nos pés, cajado na mão, saiam depressa. Vocês lembram disso? No entanto, veja a diferença com a qual Deus provê a libertação na Babilônia. Versículo 12. Vocês não sairão às pressas. Vocês não partirão como quem foge. Enquanto no Egito, queridos, o povo saiu às pressas, na Babilônia o povo sairia tranquilamente. É evidente, queridos, que isso é uma demonstração do domínio de Deus. Se os irmãos lembrarem da história, os irmãos vão lembrar que o povo de Deus saiu do exílio na Babilônia debaixo da autorização do rei que os oprimia.
Vocês não sairão às pressas, como quem foge. O próprio rei vai autorizar a saída de vocês. No entanto, as diferenças entre a libertação do Egito e a libertação da Babilônia terminam por aí. Sabe por quê? Porque assim como no Egito, Deus promete uma coisa maravilhosa ao libertar o seu povo. Deus promete a sua constante presença. Não é isso que ele fala no fim do versículo 12? O Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. O texto da palavra do Senhor, queridos, nos leva a desejarmos, ansiarmos, desfrutar dessa presença. Irmãos, o Senhor está conosco. Não há o que temer. Ele nos guia, Ele nos protege. A presença do Rei é alegre. A presença do Rei é poderosa. A presença do Rei é santa. A presença do Rei é libertadora. Que essa gloriosa presença inunde a sua e a minha vida. E que assim, queridos, o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento, Pai, nós pedimos para que o Senhor console o nosso coração. Mas não apenas isso, Deus, que o Senhor restaure vidas que estão arruinadas. Arruinadas pelo pecado, arruinadas pela dor, arruinadas pelas armadilhas do diabo. Deus, eu clamo para que o Senhor derrame de consolo e para que o Senhor restaure vidas que estão destruídas. Por favor, opere em nós. Age com graça nas nossas vidas, para que o tempo todo, Deus, a tua presença libertadora não deixe com que nós olhemos por cima do muro, temendo os nossos inimigos. Pai, faz com que nós possamos olhar muito mais para o Senhor do que para aqueles que querem nos oprimir. Ah, Deus, que a tua presença gloriosa, libertadora, nos faça exultar de alegria, apesar das ruínas, apesar da dor, apesar do luto. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor o tempo todo manifeste o teu poder entre nós, para que isso sirva como testemunho àqueles que não creem. E Deus, que a tua santa presença nos conduza a viver em santidade, em pureza, em santificação. Opera em nós, Deus. Faz com que o nosso coração desfrute dessa maravilhosa e constante presença. Age nas nossas vidas. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quero te convidar, se você puder, para que se coloque em pé. Quero impetrar a bênção e logo em seguida nós vamos cantar o amém. Deus, que a tua maravilhosa graça nos acompanhe e que a tua presença constante seja conosco o tempo todo, para nos guiar por meio a caminhos difíceis, para nos proteger de todo mal, para nos consolar em meio à dor, para nos encher de poder em meio aos desafios. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, a consolação e a presença do Santo Espírito do Senhor, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus reunido pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.